Há algo quase ritualístico na maneira como certas pessoas se entregam ao sono nos finais de semana, como se o corpo, de repente, se transformasse em um animal hibernando após uma longa temporada de privação. Enquanto a maioria acorda com o sol de sábado, disposta a aproveitar as horas livres, elas afundam ainda mais nas cobertas, como se o mundo exterior fosse um convite indesejado. Não é apenas cansaço, é uma necessidade visceral, um refúgio que vai além do físico. Mas o que esse hábito aparentemente inocente revela sobre quem o pratica? E por que, para algumas pessoas, dormir até tarde nos dias de folga não é preguiça, mas uma forma silenciosa de autoproteção? Antes que alguém rotule isso como falta de disciplina ou desleixo, vale lembrar, o corpo não mente. Se ele pede descanso extra, é porque algo está desequilibrado. Pode ser o estresse acumulado da semana, as noites mal dormidas por causa de ansiedade ou até mesmo um sinal de que a rotina está sugando mais energia do que deveria. Não é à toa que muitas pessoas descrevem esse sono prolongado como recuperar o tempo perdido, como se, durante 5 dias, tivessem vivido em um estado de semi-sobrevivência, e só agora finalmente pudessem respirar sem pressa. Mas vamos além da explicação óbvia. Por trás desse hábito muitas vezes esconde-se uma relação complicada com o tempo. Para quem dorme demais nos finais de semana, os dias de folga não são apenas uma pausa, mas um território de liberdade. Talvez o único momento em que não há relógios a cumprir, metas a bater ou expectativas a atender. É como se, ao fechar os olhos por mais algumas horas, elas estivessem recuperando não só o sono, mas também a sensação de controle sobre a própria vida. O corpo, nesse caso, vira um refúgio. Debaixo das cobertas, não há chefe, não há contas a pagar, não há a pressão de ser produtivo. Há apenas o silêncio, a escuridão e a permissão para existir sem justificativas. E aqui entra um detalhe fascinante. Esse padrão costuma ser mais comum em pessoas que durante a semana se cobram demais. São aquelas que chegam cedo ao trabalho, respondem e-mails à noite, adiam o descanso em nome da responsabilidade. Para elas, dormir até tarde não é preguiça, é um ato de rebeldia silenciosa. O corpo, cansado de obedecer, finalmente se recusa a seguir o script. É como se dissesse, chega, agora é minha vez. Nesse sentido, a cama se torna um espaço de resistência, o único lugar onde não é preciso performar, não é preciso ser forte. Mas há também um lado menos nobre dessa história. Em alguns casos, esse sono excessivo nos fins de semana pode ser um sintoma de esgotamento emocional, ou até de depressão. Quando a pessoa não consegue se levantar nem para fazer coisas que antes lhe davam prazer, quando o corpo parece pesado demais para sair da cama, quando as horas passam sem que haja vontade de enfrentá-las, é sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Nesse cenário, dormir não é mais um refúgio, mas uma fuga. O corpo não está descansando, está desligando, como um computador que superaqueceu e precisa ser reiniciado à força. Curiosamente, quem dorme demais nos finais de semana muitas vezes carrega uma culpa escondida. Afinal, vivemos em uma sociedade que glorifica a produtividade, onde aproveitar o dia é quase uma obrigação moral. Quem ousa ficar na cama até o meio-dia é visto como preguiçoso, como se estivesse desperdiçando um dom precioso, o tempo livre. Mas e se, na verdade, esse sono prolongado fosse um ato de autocuidado radical? E se, em vez de julgar, a gente parasse para perguntar: o que essa pessoa está tentando recuperar quando fecha os olhos por tanto tempo? Talvez a resposta esteja no ritmo alucinado da vida moderna, que nos faz acreditar que descansar é um luxo, não uma necessidade. Talvez esteja na ideia de que, para merecer pausas, precisamos primeiro nos esgotar. Ou talvez esteja simplesmente no fato de que em um mundo que não para, dormir seja a única forma de dizer não sem precisar explicar por quê. Se você se reconhece nesse hábito, saiba que não há nada de errado em precisar de mais horas de sono para se sentir humano novamente. O corpo sabe o que faz. E se ele está pedindo descanso, é porque em algum lugar da sua rotina, você está dando mais do que recebe. Talvez a verdadeira pergunta não seja, por que eu durmo tanto? Mas, o que na minha vida está me tirando tanto que eu preciso compensar assim? E se hoje você acordou tarde, sem culpa, saiba que isso pode ser o primeiro passo para ouvir o que seu corpo está tentando dizer a tempo. Às vezes a revolução começa não com uma marcha, mas com um ato simples e corajoso de fechar os olhos e deixar o mundo esperar. E se o seu sono fosse um ato de resistência? Imagine que em um mundo onde a produtividade é medida em horas acordadas e a exaustão é usada como medalha de honra, fechar os olhos por mais tempo do que o normal não é preguiça, mas um grito mudo de autopreservação.
Não é à toa que nas sociedades mais aceleradas, o sono se tornou um luxo revolucionário, algo que os ricos compram em clínicas de bem-estar e os esgotados roubam em sonecas furtivas entre uma reunião e outra. Mas e se a gente invertesse a lógica? E se, em vez de perguntar, por que eu durmo tanto, a gente questionasse, o que na minha vida está tão pesado que meu corpo precisa me desligar para suportar? Pense bem, o sono não é uma fuga, é um recalibrar. É o momento em que seu cérebro, sobrecarregado por decisões, notificações e expectativas alheias, finalmente desconecta do mundo para reconectar consigo mesmo. Talvez você não esteja dormindo demais, talvez esteja acordando de menos para tudo que realmente importa. O sono como espelho. O que seu corpo está tentando te dizer? Você está dando mais do que recebe. Se suas horas de sono aumentaram depois de um período de estresse, um projeto intenso, um término, uma crise familiar, seu corpo está cobrando o débito energético. Não é coincidência que após fases de sobrecarga, a gente precise de dias inteiros debaixo das cobertas, é a conta chegando. E adivinha? Pagar essa dívida não é fraqueza, é inteligência biológica. 2. Você está evitando algo. Às vezes, dormir é a única forma de silenciar a mente quando a realidade está alta demais. Se você tem adiado conversas difíceis, ignorado emoções ou vivido em piloto automático, o sono excessivo pode ser um escape inconsciente. Não por acaso, quem passa por lutos ou transições profundas muitas vezes relata sonolência extrema. É o corpo pedindo uma pausa forçada para processar o que a mente não quer encarar. 3. Você está em modo de hibernação criativa. Já reparou como, depois de um sono longo e profundo, as ideias fluem melhor? O cérebro usa o descanso para reorganizar memórias, solucionar problemas e até gerar insights. Se você está dormindo mais do que o habitual, pode ser que esteja incubando uma mudança interna, uma nova perspectiva, um projeto ou até uma versão sua que ainda não ousou nascer. 4. Seu corpo está se protegendo. Em tempos de ansiedade crônica, dormir é um mecanismo de sobrevivência. É como se o sistema nervoso dissesse, se eu não posso lutar nem fugir, vou me desligar até a tempestade passar. Não à toa, estudos mostram que pessoas com depressão ou esgotamento emocional muitas vezes apresentam hipersonia, sono excessivo, não por preguiça, mas porque o corpo está em modo de preservação. A culpa de dormir. Por que a sociedade demoniza o descanso? A gente vive em uma cultura que glorifica o cansaço e desconfia do repouso. Quem dorme até tarde é preguiçoso, quem tira uma soneca no trabalho é descompromissado. Mas quem definiu que 8 horas de sono são o padrão ideal? Soiler, foi a revolução industrial que precisava de operários funcionando como máquinas. A verdade é que o sono não é uma linha reta, ele varia por idade, genética, fase da vida e até estação do ano. Alguns precisam de 10 horas para se sentirem humanos, outros de 6. O problema não é quanto você dorme, mas como você se sente ao acordar. Se você acorda renovado depois de 12 horas, parabéns, você ouviu seu corpo. Se acorda culpado, a questão não é o sono, é a pressão social internalizada. E se, em vez de lutar contra o sono, a gente aprendesse com ele? O sono como bússola emocional. Preste atenção, quando você dorme mais? Após um dia estressante? Antes de um evento importante? Quando está triste? Anotar esses padrões pode revelar o que seu corpo está tentando compensar ou evitar. 2. O poder do não fazer nada. Em uma sociedade que equipara valor à produtividade, dormir é um ato político. É dizer, meu bem-estar não é negociável. Experimentar períodos de ócio consciente, sem culpa, sem justificativas, pode ser tão transformador quanto uma terapia. 3. Sonhar como prática de autoconhecimento. Seus sonhos têm sido caóticos? Recorrentes? Ou você simplesmente não lembra de nada? O conteúdo dos sonhos, ou a falta deles, é um termômetro do subconsciente. Anotar fragmentos ao acordar pode revelar medos, desejos ou conflitos que você ignora durante o dia. 4. Redefinir o que é descanso. Descanso não é só dormir. É qualquer atividade que recarregue sua energia. Para alguns, é ler, para outros, é caminhar sem destino, para outros ainda, é ficar deitado olhando pro teto sem culpa. O segredo é identificar o que, para você, equivale a desligar o piloto automático. Um convite. E se você desse permissão a si mesmo? Imagine por um segundo, um mundo onde dormir não fosse um desperdício de tempo, mas um investimento em sanidade. Onde acordar tarde não fosse preguiça, mas sabedoria. Onde tirar um dia para não fazer nada não fosse luxo, mas necessidade. Esse mundo não está no futuro, ele pode começar hoje, com você. Se você acordou agora e se sentiu culpado por ter dormido até tarde, respire.
Seu corpo fez o que precisava. Se você tem adiado o descanso porque há muita coisa para fazer, pergunte-se: o que dessa lista será realmente importante daqui a 5 anos? Se você se sente exausto mesmo depois de noites longas, considere: talvez não seja sono que você precisa, mas uma vida que não te sugue tanta energia. A revolução dos que ousam descansar. Em uma era de hustle culture e burnout romanticizado, dormir é um ato de rebeldia. É dizer ao mundo: minha saúde não é negociável. Meu tempo não é infinito. E meu valor não é medido por quanto eu produzo, mas por quanto eu me permito existir. Então, da próxima vez que alguém perguntar: por que você dorme tanto? Experimenta responder: porque estou aprendendo a viver no meu ritmo. Porque meu corpo sabe o que eu ainda não entendi. Porque no mundo que não para eu escolho me ouvir. E se hoje você precisar de mais 1 hora debaixo das cobertas, faça isso sem culpa. Às vezes, a coisa mais produtiva que a gente pode fazer é nada. Agora me conta. Faíscas, você já se sentiu culpado por dormir demais? O que seu corpo estava tentando te dizer? Dormindo, qual é a sua relação com o descanso? Comenta aqui, vamos trocar experiências. Sino, se esse texto fez sentido para você, ativa o sininho para não perder as próximas reflexões. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Às vezes, um texto é um empurrãozinho que falta pra gente se permitir descansar. Até a próxima! E lembre-se, o mundo pode esperar. Você não. Lua crescente faíscas. A arte de não fazer nada, porque o mundo tem medo do seu descanso. Você já notou como a sociedade trata o descanso como um luxo culpado? Enquanto glorificamos quem não dorme como se isso fosse um troféu. Quem ousa tirar uma soneca à tarde ou dizer não a um happy hour exaustivo é taxado de preguiçoso, descomprometido ou, pasme, pouco ambicioso. Mas aqui está a verdade inconveniente. O capitalismo transformou o cansaço em moeda de troca, e a gente comprou essa mentira. Pense bem, quando foi a última vez que você ouviu alguém gabar-se de ter dormido 8 horas seguidas com o mesmo orgulho de quem fecha um projeto às 3 da manhã? Ou quando você mesmo se permitiu deitar no sofá sem justificativa, sem um podcast de produtividade tocando ao fundo, sem a culpa roendo por dentro como um ratinho em um depósito de grãos? O descanso puro, aquele sem propósito, sem otimização, virou um ato subversivo. E não é à toa. Num mundo que vende a ideia de que você é o que você produz, parar é um escândalo. É como se, ao fechar os olhos, você estivesse traindo o sistema. Como assim, você não está gerando conteúdo, nem respondendo e-mails, nem aprendendo um novo idioma enquanto faz musculação? Você está existindo? Que ousadia! Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. As pessoas mais criativas, resilientes e até produtivas, sim, produtivas, são aquelas que dominaram a arte de não fazer porra nenhuma. O que acontece quando você para de correr e deixa o mundo girar sem você? Seu cérebro faz uma faxina. Você já ouviu falar do Default Mode Network? É uma rede de áreas cerebrais que só acende quando você está ocioso no chuveiro, olhando pela janela deitado sem rumo. É nesse modo que o cérebro consolida memórias. Aquele insight genial que você teve enquanto lavava a louça? Isso. Resolve problemas. O Eureka de Arquimedes não veio durante uma reunião de alinhamento estratégico. Veio no banho. Gera criatividade. Estudos mostram que pessoas que tiram pausas mentais têm 30% mais ideias inovadoras do que quem força a barra. Tradução: quando você perde tempo, na verdade está ganhando clareza. 2. Seu corpo se rebela no bom sentido. O cortisol, aquele hormônio do estresse que deixa você com a sensação de que está sendo perseguido por um leão 24/7, cai drasticamente após 20 minutos de descanso sem estímulos. Isso mesmo, sem Netflix, sem Instagram, sem aproveitar para fazer outra coisa. Em troca, você ganha imunidade reforçada, células de defesa se regeneram melhor, metabolismo regulado. Sim, dormir mal engorda. A ciência prova. Coração agradecido, a pressão arterial baixa como se você tivesse tomado um remédio, só que sem efeitos colaterais. Ironia cruel. A gente toma suplementos caríssimos para melhorar a saúde, mas se recusa a dar ao corpo o remédio mais barato e eficaz. Parar. 3. Você recupera a humanidade. Quando foi a última vez que você sentiu tédio? Não aquele tédio de rolar o feed sem achar nada interessante, mas o tédio genuíno, aquele que vem antes da inspiração? Pois é. O tédio é o berço da autodescoberta. É nele que a gente ouça a própria voz, sem a poluição de opiniões alheias. Redescobre desejos, aquele sonho de infância que você enterrou porque não dá dinheiro. Se reconecta com o presente e percebe que a vida não é só uma checklist.
O tédio é o silenciador do ruído externo. E o mundo tem pavor disso, porque quando você para de consumir, você começa a questionar. Mas por que é tão difícil simplesmente parar? A resposta está em 3 mitos que a gente engoliu como verdade. Se eu não estiver ocupadíssimo, sou irrelevante. Raiz. Vivemos numa cultura que confunde valor com visibilidade. Se você não está postando, produzindo ou ustlando, você some. Mas aqui está a bomba. As pessoas mais impactantes da história, de Einstein a Frida Kahlo, tinham longos períodos de ócio. A genialidade não nasce do esgotamento, nasce do espaço para divagar. 2. Descanso é para quem já chegou lá. Raiz. A lógica perversa de que só os sucessos merecem pausar. Como se descansar fosse um prêmio, não um direito. Mas pergunta, se você adiar o descanso até chegar lá, quando exatamente você vai chegar? Spoiler, nunca. Porque a linha de chegada é uma miragem que se move junto com você. 3. Se eu parar, tudo desmorona. Raiz. O medo ancestral de que, sem seu controle constante, o mundo vai queimar. Mas experimenta. Tire um dia de folga sem avisar ninguém. Nada vai desabar. O e-mail pode esperar. O projeto pode esperar. O mundo gira sem você. E isso não é uma acusação, é uma libertação. Como descansar no mundo que não para sem culpa, sem desculpas? Reivindique o ócio como ato político. Recuse-se a justificar seu descanso. Não é preguiça, é resistência. Cada hora que você passa deitado lendo um livro ou olhando para o teto é um soco no nariz da produtividade tóxica. Frase para guardar. Meu descanso não é preguiça, é recusa a um sistema que quer me esgotar. 2. Crie rituais de desconexão. Exemplo prático. Todos os dias às 18 horas, meu celular vai para o modo avião e fica 1 hora sem internet. Não é sobre ter tempo, é sobre recuperar a sanidade. Dica radical. Experimente um dia sem propósito. Sem metas, sem lista de tarefas. Só existe. Sim, você vai sentir ansiedade no início. Isso é normal. É o vício em produtividade dando sintomas de abstinência. 3. Redefina o que é produtivo. Nova equação. Produtivo é diferente de fazer muito. Produtivo igual fazer o que importa, e isso inclui não fazer nada quando necessário. Pergunta-chave. Daqui a 5 anos, o que vai importar mais? Eu ter respondido aquele e-mail às 23 horas ou ter dormido bem? 4. Aprenda com quem já domina a arte do não fazer. Os italianos têm a dolce far niente, a doce arte de não fazer nada. Os dinamarqueses praticam a ige, conforto intencional, sem culpa. Os japoneses defendem o niksen, o ato de simplesmente estar, sem objetivo. Lição universal. Culturas que valorizam o ócio têm menores índices de burnout e maior longevidade. Coincidência? Não. O descanso é um ato de amor e de guerra. Quando você escolhe descansar em um mundo que glorifica o esgotamento, você está fazendo 2 coisas poderosas. Amando a si mesmo porque está dizendo, meu corpo não é uma máquina. Minha mente não é uma fábrica. Eu mereço paz. 2. Desafiando o sistema porque está provando que a vida não precisa ser uma corrida até a exaustão para ter valor. E aqui está a verdade mais incômoda de todas. O mundo não vai parar se você parar. Os e-mails vão continuar chegando. As redes sociais vão continuar rolando. As demandas vão continuar existindo. Mas você não precisa ser escravo delas. Então, da próxima vez que alguém perguntar por que você está descansando tanto, experimenta responder. Porque estou treinando para viver, não para sobreviver. Porque meu tempo não é uma moeda para ser gasto, mas um presente para ser saboreado. Porque no mundo que me ensinou a correr, eu escolhi aprender a dançar. E às vezes dançar é ficar parado, só ouvindo a música. Agora me conta, sem pressa. Lua crescente, qual foi a última vez que você descansou sem culpa? O que aconteceu quando você ousou parar? Pessoa na cama, o que você faria se hoje fosse um dia só seu, sem obrigações, sem deveria? Comenta aqui, vamos sonhar junto. Alta atenção se esse texto te tocou. Salva nos favoritos para ler sempre que o mundo tentar te convencer de que você precisa estar sempre on. E se conhece alguém que precisa dessa permissão para descansar, compartilha. Às vezes, um texto é a desculpa que a gente precisava para finalmente fechar os olhos. Lembre-se, você não é uma máquina. Você é um ser humano. E seres humanos não foram feitos para funcionar em modo 24/7. Até a próxima. E hoje dê a si mesmo a permissão de não ser produtivo. O mundo pode esperar. Você não. Erva Faíscas. PS. Se você chegou até aqui, parabéns, você acabou de praticar o ato revolucionário de ler devagar. Isso já é descanso. Cara piscando.